Bem, pessoal, colesterol alto é o tema de hoje, né? E obviamente, quando a gente fala de colesterol alto, a gente fala dos riscos que isso acarreta, né? E eu vou explicar um pouquinho sobre o colesterol alto, falar desses riscos que ele tem de formar placa de gordura nos seus vasos do coração, nos seus vasos do cérebro, gerar AVC e infarto, né? Então, o que acontece? Naturalmente, a gente, durante toda a nossa vida, o colesterol cumpre um papel essencial. Para vocês terem ideia, né? O colesterol, ele funciona no nosso corpo e a gordura, de maneira geral, ela é muito útil, né? Para a gente trazendo caloria, né? É uma das formas mais condensadas que você tem de consumir calorias. E isso, evolutivamente, foi muito útil para o ser humano. O que está acontecendo ultimamente é que a gente modificou um pouquinho a forma de vida da gente e hoje a gente não tem, como tinha antigamente, um risco energético, né, de não conseguir caloria e você acumulava em forma de gordura. Isso aconteceu durante milhões de anos. Então o ser humano evoluiu nesse contexto de escassez de alimento e por causa dessa escassez de alimento a gente criou estratégias. Uma delas é de acúmulo de gordura, né? E dentro de todo esse contexto de como transporta a gordura, o que faz, nosso corpo, quando a gente mede, vai lá fazer o exame de sangue, diz o colesterol está alto, né? A gente tem várias formas, né? A mais importante, a gente chama do colesterol ruim, é o LDL. Por que eu estou botando todo esse contexto para vocês? Porque às vezes é difícil das pessoas entenderem. Elas vão colher o sangue e dizem, o médico está dizendo que meu colesterol está alto, mas eu não sinto nada, né? Como é o risco disso, né? Então, só para vocês entenderem, que o colesterol ele tem um papel essencial na nossa vida. Ninguém está questionando isso. Mas o que se observou? Nos últimos décadas, a gente viu que a gente já não tem esse risco energético. A gente está vivendo cada vez mais e melhor. E a gente começou a identificar quais são os problemas que estão levando as pessoas a morrer. E um dos mais importantes, o mais importante é doença cerebrovascular e doença cardíaca, justamente por formação dessa placa de gordura que obstrui os vasos do coração ou do cérebro e dá o AVC e infarto. E começou a se estudar por que isso acontece. E um dos fatores preditores, um dos fatores que mais a gente sabe que a pessoa pode ter esse problema é justamente o colesterol alto. Claro que tem outros, né? E normalmente eles vêm junto, né? Pressão alta, a obesidade, né? A diabetes, porque ela acelera esse processo de envelhecimento do vaso e acúmulo de placa de gordura, né? E durante muitos anos as pessoas, né, os médicos começaram a estudar por que isso acontece e como a gente evita, né? E um dos fatores que se observou, né, e já tem estudos, a gente fala assim de milhares de pessoas estudadas por muitos anos, né, mostrou que o LDL, que é tido como colesterol ruim, que todo mundo fala popularmente, né? Além dos outros colesterol, o próprio colesterol total, né, o triglicérides também pode trazer uma série de prejuízos, ele acelera esse processo de formação de placa de gordura no vaso e faz você ter AVC mais cedo. Então, hoje em dia, quando o médico fala para você, seu colesterol está alto, né? Muitas vezes a gente coloca, tem vários tipos de scores, né? Mas tem uns scores que a gente bota de risco cardiovascular, de você ter um infarto e um AVC se você continua com aquele colesterol alto dentro da sua idade, seu contexto, seu fator de risco, é obeso, é hipertenso, a idade é homem, mulher, e o médico prevê que caso você não faça nada, aquela pessoa tem uma chance altíssima de ter um AVC ou um infarto. E o que é que o médico faz? Dá um remédio para baixar. A lógica é basicamente essa. Eu vejo às vezes tem um vídeo aqui de colesterol alto, até de remédio, tem um vídeo de civastatina e tal. A quantidade de comentário assim, que venda para a indústria farmacêutica, é para os laboratórios ficarem bilionários, né? Óbvio que existem pessoas lucrando com a venda de remédio, ninguém questiona isso, e realmente são as empresas mais bilionárias do mundo, né? Mas a gente não está falando de empresa, de venda, a gente está falando como funciona o seu corpo e as provas científicas que a gente tem de que deixar o colesterol alto vai levar você a ter um infarto e um AVC. Óbvio que isso gera uma série de negócios e eu não vou entrar nesse mérito, né, que não é o meu objetivo. Tem gente que fala assim, devia ser tudo público, os remédios não deviam ser vendidos. Sim, mas eu estou olhando do ponto de vista científico para você entender. Porque do ponto de vista prático, se você manter o seu colesterol alto por muito tempo, você tem uma chance altíssima de ter um infarto e um AVC. E meu objetivo aqui do ponto de vista médico-científico é justamente essa preservação da vida. Então, é muito importante que você faça o exame do colesterol rotineiramente, porque não dá sintoma. E a gente tem uma taxa grande de pessoas que, mesmo às vezes com peso baixo, às vezes sem outras comorbidades, apresentam o colesterol alto. E você, acredito, né, a geração que ele está vivendo agora vai ser a geração que vai passar dos 90 anos. E essa geração que vai passar dos 90 anos vai ser a geração que vai apresentar esses problemas. Se você se cuida cedo, se você não deixa a placa acumular cedo, né, vendo os exames, conversando com seu clínico, seu cardiologista, claro que não é só remédio.
ter mudança de hábito, atividade física, né? A questão alimentar, que eu tenho muito vídeo aqui falando para vocês, né? Esses alimentos que a gente compra de mercado, fritura, a gente sabe, é meio senso comum. Tem chuva de vídeo aqui no YouTube sobre alimentação saudável, com nutricionista falando até muito melhor do que eu dessa parte, mas a gente hoje em dia sabe, a gente tem informação para saber disso, né? Tem que ser uma alimentação rica em frutas, fibras, mas assim, eu estou colocando aqui do ponto de vista médico, você tem que acompanhar também o seu colesterol. Você, para você entender, pode estar tentando fazer tudo isso e conseguindo, e mesmo assim o seu colesterol está alto, mesmo assim aumentando o seu risco cardiovascular. Num cenário que a geração de vocês, meu público aqui, eu sei que tem acima de 60 anos a maioria, vai provavelmente viver mais de 90 anos. E para viver bem mais de 90 anos, tem que controlar o colesterol, tem que evitar a formação de placa de gordura para evitar ter um AVC, ter um infarto e ter outros problemas que podem até não levar à morte de você, mas pode gerar sequelas. Espero que tenha ajudado. Um abraço.